Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Análise Geopolítica. Hoje nós vamos entender uma das armas mais controversas e ao mesmo tempo mais difíceis de conter no cenário atual de conflitos, os mísseis equipados com munições do tipo cluster. E mais do que isso, vamos analisar por que esse tipo de armamento representa um dos maiores desafios para sistemas de defesa modernos, especialmente no contexto do Oriente Médio. Quem acompanha os conflitos recentes provavelmente já se deparou com imagens impressionantes e ao mesmo tempo perturbadoras. O céu sendo cortado por múltiplos pontos luminosos, como se fosse uma chuva de fogo se espalhando sobre áreas inteiras. Mas aquilo não é um único ataque. São dezenas. E, em alguns casos, podem ser centenas de impactos gerados a partir de um único míssil. O funcionamento desse tipo de armamento é relativamente simples, mas extremamente eficaz. Diferente de um míssil convencional, que carrega uma única ogiva explosiva concentrada, o míssil com munição cluster transporta diversas pequenas cargas explosivas em seu interior. Essas cargas são conhecidas como submunições. Quando o míssil se aproxima do alvo, ainda em grande altitude, ocorre a abertura da ogiva. Nesse momento, a estrutura do míssil se fragmenta e libera essas submunições no ar. A partir daí, cada uma delas segue uma trajetória própria até atingir o solo. E é justamente aqui que está o problema, porque o alvo deixa de ser único e passa a ser múltiplo. Dependendo do modelo do míssil, uma única ogiva pode liberar dezenas de submunições. Essas pequenas cargas não são necessariamente projetadas para destruir estruturas pesadas ou bunkers fortificados. O objetivo é outro: cobertura de área, saturação, caos. Quando essas submunições atingem regiões urbanas ou áreas densamente povoadas, o impacto é fragmentado, imprevisível e extremamente difícil de conter. Além disso, muitas dessas cargas não detonam imediatamente e permanecem no solo como ameaças ocultas, funcionando na prática como minas terrestres improvisadas. Isso gera um segundo problema. Mesmo após o ataque, a área continua perigosa. Equipes de resgate precisam atuar com cautela. Civis ficam expostos e a recuperação da região se torna lenta e complexa. Para entender como esse tipo de capacidade foi desenvolvido, é necessário olhar para trás. Durante a década de 1980, no contexto da guerra entre Irã e Iraque, o uso de mísseis balísticos já fazia parte da estratégia militar. Naquela época, o Irã utilizava modelos baseados em tecnologia estrangeira. Mas ao longo das décadas seguintes, houve um esforço consistente para desenvolver uma indústria própria de mísseis. Com apoio externo em determinados momentos, principalmente de países que já dominavam esse tipo de tecnologia, o Irã construiu um dos arsenais balísticos mais relevantes da região. E com o tempo, esses sistemas evoluíram. Maior alcance, maior capacidade de carga e, principalmente, maior flexibilidade no tipo de ogiva utilizada. Hoje, muitos desses mísseis possuem versões equipadas com ogivas cluster, e isso muda completamente o tipo de ameaça que eles representam. Porque não se trata apenas de atingir um ponto específico, mas sim de afetar áreas inteiras com um único lançamento. E isso nos leva ao ponto mais crítico dessa análise: a interceptação. Sistemas de defesa antimísseis são projetados, em sua maioria, para lidar com ameaças únicas. Um míssil entra no espaço aéreo. Ele é detectado, rastreado e interceptado. Se a interceptação é bem-sucedida, a ameaça é neutralizada. Mas no caso de um míssil com munição cluster, existe uma janela muito específica para que isso funcione. A interceptação precisa acontecer antes da liberação das submunições, porque uma vez que essa dispersão ocorre, o cenário muda completamente. O que antes era um alvo único se transforma em dezenas de alvos independentes.
e cada um deles passa a seguir sua própria trajetória. Nesse estágio, a defesa se torna muito mais complexa. Interceptar cada submunição individualmente é extremamente difícil. E, em muitos casos, economicamente inviável. Porque o custo de cada interceptador pode ser significativamente maior do que o custo das submunições lançadas. Ou seja, além do impacto físico, existe também um impacto estratégico. O atacante consegue forçar o sistema defensivo a gastar mais recursos do que ele próprio utilizou. E isso não é por acaso. Esse tipo de estratégia é pensado exatamente para explorar os limites dos sistemas de defesa. Criar saturação, gerar sobrecarga e aumentar as chances de que parte das submunições atinja o alvo. Mesmo em países com sistemas avançados de defesa aérea, esse tipo de ameaça representa um desafio real. Porque não se trata apenas de tecnologia, mas de escala. Diante disso, existem basicamente algumas formas de resposta. A primeira é a interceptação ainda fora da atmosfera, quando o míssil ainda está intacto. Esse tipo de abordagem é eficaz, mas envolve sistemas extremamente sofisticados e de alto custo. Além disso, os estoques desses interceptadores não são ilimitados. A segunda camada ocorre dentro da atmosfera, mas ainda em altitudes elevadas, tentando neutralizar o míssil antes da dispersão. Funciona em alguns cenários, mas não garante 100% de sucesso. A terceira possibilidade é tentar interceptar as submunições após a liberação. Mas como já mencionamos, isso é extremamente difícil, principalmente quando várias delas estão caindo ao mesmo tempo em alta velocidade. E existe uma quarta abordagem, talvez a mais estratégica de todas: atacar a origem do problema. Destruir as plataformas de lançamento, os depósitos, as bases, porque se o míssil não for lançado, toda a ameaça deixa de existir. Existe também um debate importante no campo internacional sobre o uso desse tipo de armamento. As munições cluster são alvo de tratados internacionais que buscam restringir ou proibir sua utilização, principalmente devido aos riscos que representam para civis, mesmo após o fim dos combates. No entanto, nem todos os países aderiram a esses acordos, o que significa que, na prática, esse tipo de armamento continua presente em conflitos atuais. O que estamos vendo hoje é um exemplo claro de como a guerra moderna não depende apenas de força bruta, mas de estratégia, de adaptação e da capacidade de explorar vulnerabilidades. Os mísseis com munição cluster não são apenas armas, são ferramentas de pressão, de desgaste e de impacto psicológico. E entender esse tipo de tecnologia é essencial para compreender os conflitos atuais. Porque, no fim das contas, o campo de batalha moderno vai muito além do que vemos na superfície. Se você quer continuar acompanhando análises como essa, se inscreva no canal Análise Geopolítica e ative as notificações. Porque aqui você entende o que realmente está por trás dos acontecimentos globais. Nos vemos no próximo vídeo.